eu não sei se isso vai dar lá um resultado tão interessante, né? Por isso, assim, a descriminalização ou a despenalização com a pena administrativa, eu acho muito bem-vindo. Eu acho que não precisa a gente continuar prendendo jovens, negros, periféricos ou brancos, classe média, ou seja lá quem for, botar na cadeia porque está portando menos de 40 gramas. Agora, pô, se o cara tá, né, com um lote, né, pô, daí não dá, né? Daí é tráfico. E isso é importante, cara, de fazer a diferenciação do que é tráfico e do que é o usuário. Porque daí tu desfaz a confusão e tu pune quem precisa punir, né? Eu penso assim, mas tudo certo, quem pensa diferente. Fala aí, Josemar. Eu acho que o STF, o STF, ele atuou de uma maneira bem estratégica, né? Ou seja, a Suprema Corte, ela sabe da responsabilidade em relação ao tema que ela está lidando, que eles estão lidando, né? E eles sabem, né, como que essas questões elas se polarizam e elas se politizam. Então, o STF, ele tem, por mais que existam muitas críticas ao STF, e nos últimos anos essas críticas elas se tornaram cada vez mais contundentes, né, por uma certa parte da sociedade, né, e especialmente também para esses grupos de direita, a partir da ascensão do bolsonarismo, né, e eles têm uma certa razão com relação a isso, né, porque o STF foi mais ou menos uma forma de uma força de contenção ali, né? Nos 4 anos do Bolsonaro, então eles se tornaram muito alvo de críticas, né? Mas em razão, independentemente dessa questão política, eu acho que o STF ele foi bem nessa, como eu disse, de estratégia na forma como abordar essa questão. Ou seja, inclusive acho que o ministro Gilmar Mendes deu uma entrevista recente, eles todos, né? Deixando claro que continua em vigor o artigo 28 da Lei 11.343, continua sendo crime, como eu disse, não houve ainda uma descriminalização, né? Ou seja, o que não vai haver agora, de fato, é uma pena, não vai ter prisão mais. Mas ainda assim, o sujeito pego com, seja qual for a quantidade de droga, ele ainda vai ter BO, ele ainda vai para a delegacia, vai ter toda ali uma, em tese, né? Porque a gente vai ver como que as coisas vão se dar mais a partir de agora, né? Mas em princípio nada disso vai mudar. O procedimento padrão, né, que eles falam, continuará sendo o mesmo. É evidente que a tendência é que haja uma queda, e isso é o que se espera de fato, né, como sendo positivo, nas prisões de fato efetivas daqueles indivíduos que só porque tem ali uma quantidade de droga pequena, claro, né, e se autodeclaram usuários, só por conta disso eles não vão sofrer as sanções drásticas que é uma prisão, né, uma pena de prisão, um encarceramento. Isso, eu acho que assim, as pessoas que são honestas nesse tipo de discussão sabem o quão prejudicial isso é para toda a sociedade, né? Porque existe custos para manutenção de presos, existe o custo decorrente da superlotação dos presídios, existem os custos indiretos e que com o tempo isso gera, né, para essa evolução dessa comunidade criminosa, né, que fica ali, sujeito, aquela velha história, o sujeito ele é preso por conta de um cigarro de maconha, fica lá preso no que eles chamam, entre aspas, da universidade do crime, e ele sai lá de dentro revoltado, especialista em assalto, em sequestro, em qualquer outro tipo de crime muito pior, muito mais prejudicial para a sociedade, né? E, Cristiano, a discussão de fundo, e aí, né, superando esse ponto aí, dessa diferença entre tráfico e usuário, que é essencial, né, porque tem que haver proporção, né, quando há uma pena, você tem que ter proporção, tem que ser algo justo, algo, né, algo equilibrado. A lei ela tem que ser equilibrada, né? Mas superando isso,
o ponto também que nós precisamos refletir aqui, né, em torno dessa questão, assim, que aí a gente já tem que, talvez entraria num ponto mais de aprofundamento, ou talvez até filosófico, né? Mas é importante também, é que quando se trata, né, de questões relacionadas à esfera do indivíduo, o Estado ele não deve interferir. E aqui, por que eu vou fazer esse comentário com certo cuidado, porque a gente poderia até fugir do tema e ir para, por exemplo, para questões como o aborto, como, sei lá, questões que tratam da esfera da moral individual, né? Porque assim, Cristiano, a substância que eu coloco para dentro do meu organismo sou eu que escolho, né? Eu posso tomar um cafezinho enquanto a gente está fazendo aqui, que é droga, olha só, acho que até o Toffoli falou isso lá no dia da votação, né? Mas eu poderia ter uma cachaça, um álcool aqui, que é o que hoje é totalmente liberado. Podia ser água também que eu tenho aqui, né? Então, essa escolha do que eu consumo ou deixo de consumir é da minha esfera individual. Por que o Estado tem que se meter nisso? Né? Claro, desde que esse meu comportamento ele não afete outras pessoas, né? E nós estamos partindo do pressuposto que só eu seria o prejudicado diante desse tipo de comportamento, né? Em direito penal, isso se chama de crime de autolesão. Autolesão. Eu estou causando, entre aspas, um mal contra mim mesmo. Então, veja, seria como eu ser punido duas vezes. Além do mal que eu estou em tese causando para a minha saúde, e aí também isso também é inegável, seja qual for a droga, da mais leve a mais pesada, isso causa danos à saúde. Isso aí ninguém discute também. Como eu disse, o ponto não é esse. Mas nós vivemos, em tese, uma sociedade que valoriza a liberdade, né? Até mesmo essa galera da direita, MBLs da vida, enfim, eles sempre levantam a bandeira da liberdade, não é? Normalmente é da liberdade econômica. Quando se trata da liberdade no âmbito dos costumes, eles meio que querem fugir dessa pauta e querem. Só que aí cai numa contradição, né? Numa contradição ideológica, porque ou você tem liberdade ou você não tem. Então, esse também é um ponto que eu acho que é um ponto de mais aprofundamento, às vezes, na discussão, que as pessoas meio que passam, né? Esquecem ou não percebem também que há todo um debate em torno disso, né? E uma sociedade que ela não permite a liberdade, seja ela em qual esfera for, não é uma sociedade que ao meu ver, né, representa ou traz características de uma sociedade civilizada. A gente fica voltando ali naqueles períodos históricos de maior opressão, de maior tirania, que me parece não seria característica das sociedades democráticas contemporâneas e modernas, né? É isso. E aí, só para finalizar, né? Por isso que eu repito, e aí eu reforço, quem sempre fala isso, né? Só para finalizar, é outros colegas nossos, né? Quase que um vício de linguagem. Mas aí, por isso eu volto, e aí eu realmente concluo esse ponto, nessa estratégia, que, como eu disse, foi uma boa estratégia escolhida pelo STF. Focar na diferenciação do usuário para o traficante e estabelecer de forma objetiva um critério de quantidade. Ficou definido 40 gramas, né? Ou 6 plantas fêmeas, eu acho engraçado, né, essa expressão, né? 6 plantas fêmeas, 6 mudas, né? Eu acho que é isso, não sei como que constou lá, mas acho que é isso que tem sido divulgado, né? Porque, se eu não me engano, deve ser as plantas fêmeas que produzem, né, a semente, sei lá, aí já é uma questão que eu não entendo, né? Mas é isso, estabeleceu-se uma quantidade objetiva para que não dê margem, ou pelo menos não se dê muita margem para a discussão, né? O fato do sujeito ser pego ou preso com menos droga significa que ele não é traficante? Não, porque aí existirão outras circunstâncias que poderão ou não determinar se ele é traficante. Mas torna-se, pelo menos, esse ponto, esse critério, né, da quantidade de droga um pouco mais objetivo, e com isso
possibilita, facilita, né, o tratamento dessa questão aí.